Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das políticas de educação mais importantes e, olha, mais debatidas do Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A ideia por trás dela é, sem dúvida, muito poderosa: criar um piso de aprendizagem que seja comum para todos os estudantes do país. Mas a grande questão que essa política levanta, e que a gente vai explorar aqui com base numa análise crítica, é se uma base única consegue mesmo unificar a educação num país tão gigante, tão diverso e, principalmente, tão desigual quanto o nosso. Para entender esse debate, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A ideia de ter um currículo nacional não nasceu ontem. Ela tem raízes lá na Constituição de 1988. Foi um marco, né? Um reflexo das demandas da sociedade daquela época por mais igualdade na educação. A promessa era simples, mas muito forte: garantir que toda criança brasileira tivesse acesso a uma formação básica comum, não importando onde ela nasceu ou em que escola estuda. Bom, o nosso roteiro para essa análise é o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para a promessa que deu origem a tudo isso. Depois, vamos examinar a BNCC e a crítica central que a gente está analisando. Na sequência, o foco vai ser no argumento sobre as condições desiguais das escolas. A gente vai usar a disciplina de geografia como um exemplo prático para deixar tudo mais claro. E, por fim, vamos fechar com a pergunta fundamental que toda essa discussão levanta. Ok, vamos começar essa jornada. Como é que uma promessa feita lá em 1988 só se tornou uma política de verdade, assim, concreta, décadas depois? Entender esse caminho é fundamental para a gente colocar em contexto a discussão sobre a BNCC hoje. A promessa constitucional, olha, ela percorreu um longo caminho. A análise que a gente está usando como base aponta que, ali nos anos 90, até houve uma expansão do acesso à escola, o que é ótimo, mas muitas vezes isso aconteceu em condições bem precárias. Foi só lá em 2014, com o Plano Nacional de Educação, que a criação da BNCC virou uma meta oficial, com prazo e tudo, colocando o assunto de vez no centro da agenda da educação. Agora sim, vamos para o centro do debate. De um lado, a gente tem a BNCC sendo apresentada como uma solução para um problema histórico do Brasil. Do outro, a gente tem a análise acadêmica que serve de base para a nossa conversa, que oferece um contraponto bem importante. O propósito oficial da base é bem direto: garantir direitos de aprendizagem. A lógica é que, ao definir o que é essencial, o sistema educacional pode garantir que todos os estudantes, do Oiapoque ao Chuí, como se diz, tenham a chance de aprender os mesmos conhecimentos e competências fundamentais. E é exatamente aqui que entra a visão crítica de Marcos Antônio Campos Couto, que está guiando a nossa análise. Essa citação dele já coloca o outro lado da moeda na mesa. A ideia de que, mesmo sendo bem intencionada, a BNCC talvez não seja a ferramenta ideal para lidar com os desafios tão complexos da educação brasileira. A crítica que o Couto apresenta se concentra em alguns pontos-chave. Ele argumenta que existe um foco muito grande nas avaliações, sabe? Tipo prova, Enem. E isso acaba deixando de lado as condições de ensino. Ele aponta também o risco de um padrão único acabar reforçando as desigualdades que já existem, uma possível perda de profundidade nos conteúdos e ainda faz questionamentos sobre a forma como a base foi elaborada. Vamos aprofundar um pouco mais esse primeiro grande ponto de tensão, essa relação entre um currículo que é comum para todo mundo e a realidade de um sistema escolar com diferenças gigantescas. É aqui que o debate sobre justiça e equidade realmente pega fogo. Essa comparação aqui no slide resume perfeitamente o dilema. Enquanto o objetivo da BNCC é nobre, é garantir direitos iguais, a crítica diz o seguinte: sem garantir condições de ensino minimamente parecidas, aplicar o mesmo currículo e a mesma avaliação pode ter o efeito contrário. Pode acabar, na verdade, reforçando e até legitimando as desigualdades que já existem. Para a gente entender melhor esse argumento, a análise propõe uma distinção bem útil entre produto e processo. Pense assim: o produto é o resultado que a gente consegue medir, com uma nota numa prova nacional. Já o processo é tudo aquilo que leva até aquele resultado. A qualidade da escola, a formação do professor, o apoio que o aluno tem em casa. A crítica é que a BNCC estaria alinhada a políticas que valorizam muito mais o produto do que ao processo. E essa é a pergunta que a análise deixa no ar, né? Ao criar um padrão de aprendizagem e de avaliação sem antes garantir um padrão mínimo de qualidade nas condições de ensino, o sistema estaria, de certa forma, criando uma corrida em que os pontos de partida são muito, mas muito diferentes. Para essa discussão não ficar só na teoria, a análise do Couto nos dá um exemplo bem prático. Ele vai lá e examina o texto da BNCC na área dele, a geografia, para mostrar como esses pontos críticos aparecem no currículo de verdade. O argumento central aqui é sobre a própria estrutura da base. Segundo o autor,
Por ser organizada em objetivos de aprendizagem muito gerais, muito abertos, a BNCC corre risco de diluir conteúdos científicos específicos que são considerados essenciais para uma formação crítica em geografia, por exemplo. O que é muito interessante neste slide é a ideia pedagógica que está por trás da crítica. A citação defende uma visão em que o papel da escola precisa ser ativo, focado na instrução, ou seja, no ensino organizado, sistemático, de conhecimentos que são fundamentais. Esse ensino seria um motor para o desenvolvimento do estudante, em vez de a escola só facilitar uma aprendizagem mais vaga, mais solta. E este quadro ilustra a questão perfeitamente. Olha só, temos um objetivo lá do sexto ano que é reconhecer a diversidade territorial. A análise argumenta que por baixo de um objetivo tão amplo como esse, podem ficar escondidos temas que são cruciais e complexos da nossa geografia, como a formação do território, a questão indígena, os conflitos por terra. A preocupação é que essa generalidade toda acabe esvaziando o conteúdo de verdade. Então, no final desse estudo de caso da geografia, a análise conclui alguns pontos importantes, que a estrutura da base parece dar mais valor à forma como ela se organiza do que à profundidade do conteúdo, que temas centrais da nossa realidade, como a desigualdade, são tratados de um jeito meio superficial, que a falta de clareza pode incentivar um ensino focado só em passar em testes, e que faltam objetivos que estimulem o pensamento crítico de verdade. E tudo isso nos leva à reflexão final que o autor propõe. Porque, para além da parte técnica do currículo, o debate sobre a BNCC levanta uma questão muito mais profunda sobre qual é, afinal, o papel da educação na nossa sociedade. Essa é a pergunta central que a análise nos convida a fazer. Um currículo nacional nunca é um documento neutro, né? Ele sempre reflete escolhas sobre o que é importante saber e, por consequência, sobre que tipo de sociedade e de cidadão se quer formar. A questão é tentar enxergar qual visão de futuro está embutida ali, na BNCC. Em contraponto ao modelo que ele critica, a análise apresenta uma visão alternativa. Nessa perspectiva, um currículo nacional deveria ter como objetivo claro ser uma ferramenta para entender os desafios do Brasil e engajar toda a comunidade escolar na busca por soluções para problemas como a desigualdade. Seria uma educação que não só descreve o mundo, mas que prepara para a gente agir nele. E a gente fecha com essa pergunta provocativa. A busca por um padrão nacional de educação é um desafio gigantesco. A análise que a gente viu hoje mostra que o como se faz é tão importante quanto o que se ensina. A questão que fica é se um currículo comum é suficiente para promover justiça social ou se ele depende, antes de tudo, de um sistema que ofereça condições justas para que todo mundo possa de fato aprender. É um debate que define não apenas o futuro da educação, mas o tipo de país que a gente projeta para o futuro.